Caros filhos, hoje, nesse dia tão emblemático, apesar de chuvoso, e tão significativo, o dia em que celebramos o padroeiro universal da Igreja, São José, a liturgia já começa nos salientando: tu lhe darás o nome de Jesus. Diante desta palavra que ouvimos no Evangelho, vemos esta grande missão de São José: ser pai, ser guardião de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho que a liturgia oferece a nós é esse, de irmos penetrando isso. A promessa a Davi, que um filho que era símbolo do reinado, um filho que asseguraria a potestade real daquela descendência, que também é assegurada, como ouvimos no Salmo, diz que a tua descendência durará eternamente. Algo que vai além de simplesmente um sentido procriativo. É mais. Vemos também, na segunda leitura da carta aos Romanos, o sentido de herdeiro, que não é meramente um sentido sanguíneo, mas um sentido de fé, um sentido que vai além. Isso se resplandece diante do anúncio, o anúncio que ouvimos no Evangelho. Muitas vezes estamos muito acostumados com o anúncio do anjo no Evangelho de São Lucas, mas São Mateus também tem um anúncio josefino, a anunciação josefina diante da realeza do Senhor, diante daquele que viria. E este anúncio tem algo emblemático: José, filho de Davi. Aquilo que resgata aquele mesmo sentido da primeira leitura, mostrando que São José era da descendência de Davi, era herdeiro não somente de um sentido real da riqueza, porque a linhagem real havia se perdido com o exílio, mas no sentido da promessa. Não foi falha a promessa do Senhor, ao contrário, aquela promessa permanece e Ele a salvaguarda. Ele a salvaguarda e nele se realiza. Era descendente segundo o sangue, mas segundo a fé, aquele que acreditava. Filho de Abraão, segundo a fé; filho de Davi, segundo a fé, segundo a carne, conhecia. Imitava os seus pais, diante da sua linhagem sanguínea, mas diante da sua linhagem também espiritual. E vemos a realização nele dessa promessa. O filho, aquele filho que era prometido a Davi, aquele filho que fora prometido a Abraão, esse nele se realiza. O filho da promessa se realiza com São José, é Jesus. É diante dele que não se tem mais fim a descendência. Ela dura eternamente, porque nele estamos. Somos unidos a Ele, somos partícipes do seu corpo, no sentido místico, espiritual. É emblemático isso. Isso se expressa diante desta palavra: tu lhe darás o nome de Jesus. O sentido desta está na tradição judaica de é o pai quem põe o nome. Quando vemos no Evangelho de São Lucas que questionam Santa Isabel, porque São Zacarias não podia falar qual o nome, e começam a questionar, meio que afrontá-la: você não pode colocar esse nome, porque era o pai. Então perguntam a ele, e ele escreve João. Ponto, acabou. Não tem mais discussão. O pai do nome, o nome dele é João. Ponto.
não tem mais discussão. Eu sou o pai, eu sou a autoridade, sou eu que dou o nome dele. Aqui é o mesmo sentido. Nosso Senhor está sendo assegurado esta linhagem diante disso. O Senhor, o próprio Deus, escolheu a São José para ser seu pai. E qual é a missão do pai? O pai, ele tem duas missões. Em primeiro, gerar, não somente fisicamente gerar o filho, mas gerar na fé, ou seja, educar. Um pai é pai quando ele educa o seu filho, quando ele leva a conhecer a verdade, não a verdade da matemática, da história, da geografia, não, a verdade fundamental, a fé. Isso é um pai. E além disso, o pai é aquele que zela, que protege, que guarda, que cuida. E por isso vemos, por vezes, que o pai tem que corrigir. É um sentido também dizer, de educação, de guia. E diante disso vemos a grandiosidade da missão de São José, porque Deus o escolheu para ser seu pai, ou seja, Deus o escolheu para que ele o ensinasse. Tivemos alguém que ensinou a Deus, a quem Deus o quis. São José foi assim. E como ensinou? E por que ensinou? Porque soube ser dócil, soube ouvir, soube fazer a vontade de Deus, e por isso ensinou. Ensinou as questões humanas diante do próprio Deus. Temos esse sentido. São José foi aquele que protegeu o Senhor e diante disso todo o Cristo, ou seja, a cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio em meio a nós, mas também ao seu corpo místico, a igreja. Vemos primeiramente diante da Virgem Maria, mas também, que também está nesse relato, ele decidiu abandoná-la em segredo, porque ele poderia simplesmente dizer, não, meu filho, e ponto, e ela seria apedrejada, mas decidindo abandoná-la em segredo, porque, olha, eu não me sinto participante disso, olha, não tem como dizer, olha, eu assumo, porque não é meu, eu estaria talvez mentindo, mas não posso dizer, não é meu, e ela ser apedrejada, é algo maior, eu não sei o que é isso. Então decide abandoná-la em segredo, e com isso é ele que leva a culpa, porque ele já estava casado com a Virgem Maria, ele já estava unido a ela. Claro que no sentido judaico, hoje as coisas são diferentes, infelizmente. Primeiro se casava e só depois coabitava. Se tinha um período de tempo, mas eles já estavam casados. São José era muito raro que neste ínterim, antes da coabitação, ficasse grávida. Mas se São José abandonasse a Virgem Maria nesse período, sem acusá-la, era como se ele dissesse, o filho é meu, mas eu fui um covarde e fugi. Ele preferiu levar a culpa do que acusar a Virgem Maria, e com isso protegeu a ela, que é símbolo da igreja. Já ali começava a proteger a igreja, e protege até hoje, por isso é patrono universal. E soube ensinar ao nosso Senhor diante da carpintaria, a ensiná-lo a andar, a falar, e também ensina ao seu corpo místico, a nós, a fazer a vontade de Deus, porque soube ser dócil à vontade do Senhor, corresponder a Ele, se abrindo a deixar que o Senhor o conduzisse. O Senhor que conduz, não ele, o Senhor.
sobre ser dócil e não ficar reclamando, murmurando, deixando para depois, mas imediatamente. Vemos isso já no Evangelho de hoje, quando o anjo aparece, apresenta, você faz parte disso. Então você assume. E ele o faz sem pestanejar. Do mesmo modo, depois, diante do edito, tendo que ir para Belém, ele o faz. Chegando lá, não tendo lugar, é ele que se empenha, que busca, que arruma um local para ficar, para que seu filho pudesse nascer. Depois, tendo que fugir para o Egito, ele o faz, se despoja de tudo, cria lá meios para que pudesse lá estar, e depois, diante do anúncio do Senhor, retornar, ir para onde o Senhor apontava, para Galileia, como vimos no Evangelho. Soube em tudo fazer a vontade de Deus, em tudo, e nos ensina a ser dóceis à vontade do Senhor. E vemos o como essa docilidade vence, porque diante da perseguição, Herodes tinha os sábios para descobrir os lugares, averiguar as coisas, tinha força armada. São José só tinha uma coisa: os conselhos de Deus. E diante destes conselhos, vence Herodes. Da mesma forma como Davi, que só tinha os conselhos de Deus e aquilo que o Senhor lhe inspirava, venceu Golias, que era forte, que tinha um exército mais numeroso, vence os filisteus. E vemos o como isso é grande. A docilidade, ela se mostra diante de três coisas. Em primeiro lugar, saber o que Deus quer, ver, ter nos lábios aquelas palavras do cego Bartimeu: Domine ut videre, Senhor, que eu veja, que eu possa ver a tua vontade, que eu possa conhecer o teu querer. Depois, aprender a confiar, a crer no que o Senhor pede. Se é isso, eu acredito. Eu dou meu assentimento e, crendo, colocar os meios. Não ficar de braços cruzados. Aprender a agir. Aprender a fazer. Quando assim fazemos, temos a quantidade de frutos sempre abundante, que estamos na vontade do Senhor. São José hoje nos ensina a ser dóceis ao querer de Deus, que possamos aprender a nos abrir a esta vontade, aprender a nos abrir a fazer o querer dele, conhecendo, crendo e agindo como São José o fez. Que o Santo Carpinteiro possa nos moldar, nos esculpir, para sermos as imagens que o Senhor quer, conhecendo a Ele verdadeiramente, crendo naquilo que Ele nos pede e agindo segundo o seu querer. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.